E diversão é uma palavra interessante, né? Tem a mesma origem de divergir. Diversão, não que eu esteja condenando a diversão, veja bem, mas a origem da palavra diversão é de diverter, de sair fora da sua linha principal. É lógico que ninguém é de ferro, todo mundo precisa de descansar, ir um cineminha, fazer algum programa, nada contra isso. Mas a pessoa que não tem nenhum momento para si, que ocupa cada espaço da sua vida com alguma coisa, tem que fazer alguma coisa sempre, ela não tem pausa, não tem tranquilidade também. Ela está se desgastando mais que o necessário. Então, é importante nós observarmos isso. Será que nós estamos fugindo da pausa? Nós estamos fugindo da meditação? Nós não queremos encarar a vida como ela é? Nós estamos nos furtando a possibilidade de observar, de estar atento, de viver com mais integridade, com mais interesse a cada momento? Então, é possível nós mudarmos o nosso estilo de vida e darmos mais tempo para nós mesmos. O tempo para ler um livro, para ver um programa da União Planetária na TV, para meditar especialmente e para também ouvir os outros, que nessa nossa ânsia de fazer coisas, nós nem ouvimos os outros também. Vocês observaram que às vezes a gente está conversando com alguém, mas não está ouvindo. E é tão importante nós sermos capazes de ouvirmos as outras pessoas, né? Dar atenção. Você vê que todo mundo adora atenção, né? A atenção é a coisa mais preciosa que existe. E é a coisa que é tão escassa na nossa sociedade. Nós não temos tempo para dar atenção para nada. Nem para o cachorro, nem para a esposa, nem para os filhos, né? Não dá tempo. Então a atenção se tornou uma coisa tão disputada, né? E ao mesmo tempo uma coisa tão fundamental. Por que nós não, quando estamos assim conversando com alguém, não colocamos toda a atenção naquele ato, naquela conversa, né? Às vezes nós ouvimos, mas no meio dessa audição nós já estamos preparando a resposta. Então nós não estamos realmente ouvindo mais naquele momento. Nós estamos já longe daquele estado de receptividade, naquele estado de plena atenção. Especialmente quando nós temos um conflito, seja entre marido e mulher, pai e filho, ou entre chefe e comandado, ou entre companheiros do trabalho. O conflito ele é perpetuado pela incapacidade que nós temos de ouvir. Se nós ouvíssemos plenamente o que a pessoa tem a ver, tem para nos dizer, nós poderíamos entender muito melhor a realidade da outra pessoa. Só que, por vezes, nós não queremos compreender. Nós não damos oportunidade para que o outro se mostre como ele é. Nós já temos nossas ideias fixas, né? Nós rotulamos as pessoas das maneiras como nós achamos que elas são, e não há realmente uma comunicação, uma pseudo-comunicação. Nós não conseguimos realmente ouvir. Então, ouvir com compaixão é um dom que nós todos precisamos desenvolver, ouvir plenamente o que o outro tem a dizer. Não retrucar, mesmo que a gente não concorde com o que o outro está falando, deixa a pessoa se expressar. Isso gera confiança. Se vocês observaram, se você se comunica com total atenção, se você deixa a pessoa expressar exatamente o que ela quer expressar e ouve sem retrucar, sem julgar, sem criticar, naquele ato de você ouvir com atenção, já existe uma comunicação muito maior. Aí depois você pode comentar alguma coisa, pode mostrar que a pessoa estava equivocada, mostrar como você também se equivocou em relação às suas impressões anteriores, mas aí surge realmente uma troca. A troca só existe quando existe abertura, quando existe compaixão, ou seja, você sentir junto com a outra pessoa. Você está ouvindo com compaixão, está ouvindo com atenção, porque você está aberto, você está deixando a pessoa se manifestar, você está absorvendo o que ela quer mostrar para você. Daí, então, a comunicação começa a surgir naturalmente. Então, esse é um exemplo de uma pequena coisa que é tão fundamental na nossa vida, essa abertura para o mundo, a abertura para o outro, a abertura para a realidade que está à nossa volta. Nós vivemos tão autocentrados que nós esquecemos que existe um mundo lá fora. Nós vivemos assim, só olhando para o próprio umbigo, realizando só as funções, as ações em torno do nosso eu, e todo o resto passa a ser
periférico, passa a ser algo fora dos nossos interesses, né, egoísticos. E a grande sacação da vida espiritual é você perceber que você não é separado do mundo. Perceber que nós somos o mundo. E como dizia Krishnamurti, a nossa consciência não é uma consciência separada da consciência da humanidade. Isso é uma percepção tão importante na nossa vida, entender que a nossa consciência não é nossa. Não existe uma consciência individual separada, eu aqui e o resto do mundo do outro lado. A consciência que anima o nosso ser é a mesma consciência que anima todos os seres. Isso é uma coisa tão bela, né? Uma coisa tão fundamental, uma descoberta assim, que quando deixa de ser algo intelectual, mas passa a ser algo vivencial, transforma a nossa vida. É você saber que a sua consciência não é separada, que o seu sofrimento não é separado do sofrimento do mundo e que o sofrimento do mundo também é o seu sofrimento. Você não pode se dissociar, você não pode ser separado do que está ocorrendo lá em Bangladesh, na Índia, na África, em tantos países onde há muito sofrimento, no Iraque, no Afeganistão. Nós somos aquele povo também. A consciência que está sofrendo lá é a mesma consciência que nos anima. E nós só podemos nos realizar na medida que nós sentimos que essa dor do mundo também é a nossa dor. Nós não somos uma entidade separada. E que quanto mais nós tentamos nos separar, aí sim, mais nós vamos sofrer, mais nós vamos ser condenados a uma vida feia, uma vida sem brilho, uma vida sem nenhuma perspectiva. Porque nós só crescemos na medida que nós nos reintegramos, nós recuperamos a nossa verdadeira identidade. E essa identidade é uma identidade que não é separada, não é uma identidade de um eu que vive só preocupado em si próprio, mas é uma individualidade similar à gota que faz parte do oceano, similar à fagulha que faz parte do fogo. A fagulha não existe sem o fogo, assim como a gota não existe sem o rio, sem o oceano. Ela faz parte da água, faz parte do oceano. Nós também fazemos parte dessa humanidade. Nós não temos existência separada dessa humanidade. Assim como cada célula do nosso corpo não tem existência fora do corpo. Ela é uma individualidade, mas ela só existe em função do corpo. Quando existe a morte do corpo físico, existe uma desagregação, as células todas se desfazem, né? Porque não existe mais aquele elemento que é o unificador. Então, a nossa consciência, na realidade, é a consciência da própria vida. Consciência é vida, e vida não pode ser algo separado. Vida não pode desaparecer, vida não pode morrer. Então, essa grande ilusão da separatividade é que gera todos os nossos problemas. Se nós nos vemos como seres separados, nós não conseguimos viver com qualidade, porque nós estamos ainda vivendo de uma forma pequena, uma forma restrita, uma forma aprisionada. Ser livre implica em você se libertar de tudo aquilo que te aprisiona a uma vida ilusória. É você se libertar da ilusão. E como dizia Helena Blavatsky, né, a maior ilusão é essa grande ilusão da separatividade. É a ilusão de você se sentir separado do mundo. Porque nós somos o mundo e na hora que nós despertarmos, nós vamos perceber que não existe essa separação, que é uma grande ilusão se sentir um elemento dissociado do todo. Vocês podem ver que todo medo é decorrente dessa percepção errônea da separatividade. O medo o que é? É a incapacidade de você aceitar a mudança. Muitas pessoas dizem que tem medo da morte porque a morte é o desconhecido. Mas não é verdade isso. O medo da morte é o medo de perder o conhecido. É o medo de você, de repente, não ter mais tudo aquilo ao qual você se apegou ao longo de toda uma vida. Então, por que não morrer a cada dia e desapegando, né? Soltando as amarras, né? Removendo tudo aquilo que gera dependência na nossa vida e voltando a nossa consciência para aquilo que é o eterno, em vez de viver no transitório, no efêmero, né? Passar a viver no eterno,
viver naquilo que nunca deixa de existir, que é o divino. Porque no fundo nós todos somos seres divinos por natureza. Nós todos vamos nos tornar um dia um ser da estatura de um Buda, de um Cristo. Só que nós ainda não conseguimos perceber plenamente a nossa natureza. Nós estamos envoltos por uma luz, por um véu de ignorância. Nós estamos presos, né, a uma casca, vamos dizer assim, né, que está nos tolhendo e que nós temos que romper com essa casca, que nem o pintinho rompe com a casca do ovo e sai para o mundo. Nós temos que sair desse mundinho pequeno, romper com essa casca, romper com os grilhões e começar a ver a vida como ela é. E essa vida é uma vida maravilhosa, né? Uma vida de grande beleza, de uma plenitude fantástica, né? Enquanto nós estamos autocentrados, o nosso mundinho está restrito, né, a esse espaço muito pequeno em torno de nós. Se nós expandirmos a nossa consciência e percebemos que essa consciência é una a consciência universal, a consciência de toda a humanidade, a consciência de todo o universo, nós transcendemos, nós deixamos de ser apenas esse ser limitado, imperfeito, que está aos poucos, né, decaindo e que um dia vai morrer. Nós passamos a ser a vida universal, nós passamos a ser a própria divindade. E esse sentimento, né, de ser o todo é algo maravilhoso, né? E quando você, através da meditação, consegue mergulhar e perceber que você é o próprio oceano, na hora que você volta à superfície, você continua a se perceber como uma individualidade. Mas essa individualidade deixa de ser algo separado. É uma individualidade que faz parte de um contexto maior, faz parte de uma vida maior. A nossa vida passa a ser a vida universal. Nós somos um aspecto, né? Uma parte, uma célula de algo muito maior. E aí a nossa vida adquire significado. Nós percebemos que nada nos pode ser subtraído, que nós já somos o todo. Nós já somos essa vida universal. Então, como é que pode haver medo de se perder alguma coisa se nós já temos tudo? Se nós já somos a própria divindade, nós somos uma expressão do divino aqui na Terra. Então, não existem mais barreiras, não existem mais obstáculos. Os obstáculos da nossa vida surgem na medida que nós nos sentimos separados. Se nós percebemos que essa separação é uma ilusão, acabou o sofrimento. E é por isso que o Buda, quando se iluminou, ele se libertou. Ele chegou a esse estado de uma vivência extraordinária, de luz, porque ele percebeu que toda aquela vidinha, né, que ele tinha antes era uma vida falsa, era uma vida enganosa, que estava centrada numa percepção errônea da realidade, essa percepção autocentrada.